Eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 22. Estarei lendo o versículo 11. Que nos traz um aviso muito solene, irmãos, muito solene. Eu lhe convido a estar lendo comigo esse texto. Toda igreja: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Seja bendito o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto que é do conhecimento da igreja, um texto que aponta para todos nós o fim de todas as coisas, aponta para todos nós a volta de Cristo. Estamos diante de um livro que revela-nos de que, de fato, Cristo voltará. Todo o contexto, todo o pano de fundo desse versículo 11, que nos fala sobre vida santa, tem em seus contextos imediatos a realidade da volta de Jesus. Isto é perceptível se você fizer aqui um exercício hermenêutico, olhando para o texto e do versículo que lemos dentro de todo o seu contexto. Nós percebemos que João, inspirado por Deus, ele traz aqui admoestações acerca dos últimos tempos. Se você olha o verso 7, nos diz a palavra: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, eis que venho sem demora. Se você vai para o versículo 12, o texto reafirma esta verdade, dizendo: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras. Interessante, irmãos, o texto em que João nos traz um aviso extremamente solene acerca de uma vida santa. Ele está inserido dentro de um contexto em que João aponta de que Cristo está voltando. Verso 7 e verso 12, como acabamos de ler, meus irmãos, ele diz solenemente: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Aqui, meus irmãos, nós encontramos um texto que nos fala sobre este processo, que é conhecido de todos nós, chamado santificação. Percebem? João aponta para o fim, João aponta para a volta de Cristo, João aponta para uma realidade em que todos nós haveremos de passar. Cristo haverá de ter esse encontro com todos nós indistintamente. E percebam, João diz: olha, antes deste momento nós estamos em um processo, nós estamos em uma caminhada, nós já saímos daquilo que éramos, estamos na posição agora que Deus mesmo nos colocou. E qual é a posição que nós temos agora, pastor? Antes éramos impuros, antes estávamos afastados da graça do Senhor, antes estávamos alheios às orientações espirituais à luz da Escritura. Hoje não, hoje nós somos santos, e louvado seja Deus por isso, salvos, redimidos, justificados. Aconteceu em nós um novo nascimento, estamos nesta posição. Mas percebam, o pano de fundo apresenta-nos que nós estamos caminhando para aquilo que seremos. Eu não sou mais aquilo que fui, eu sou quem eu sou hoje, santo, porque Deus me declarou santo, mas eu caminho para aquilo que serei. Terei um corpo glorificado,
Como dizíamos na oração, Ele haverá de enxugar as lágrimas, e bendito seja o nome do Senhor. Não se passa de maneira clara aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. É algo que ninguém aqui pode mensurar, de tal forma que quando Paulo, tendo a sua visão, e nos diz a palavra, no terceiro céu, Paulo ficou abismado, extremamente abismado por tudo aquilo, as maravilhas que lhe foi apresentado. E Deus diz: não escreve, não registra, é uma experiência sua. Eu vou lhe colocar um espinho na carne, para que você não fique vaidoso por aquilo que você viu. Eu vou estar aí com esse espinho na carne, você vai ficar quieto aí, porque a minha graça, Paulo, te basta. Aleluia. Percebe, irmãos, até aquele momento, até aquele dia, nós estamos em processo que nós chamamos de transformação, de santificação. Eu estava lendo, irmãos, uma frase de um pensador que traz tantas palavras profundas acerca de uma vida santa, chamado A.W. Tozer. Em sua frase, me chama a atenção, é que ele diz o seguinte, chama a sua atenção: pois não está na natureza humana mover-se num plano horizontal. E ele explica as razões. Ou nós estamos subindo nessa caminhada cristã, ou nós estamos descendo, alçando voos ou afundando. Não há uma caminhada horizontal. E diz mais ele: quando um ser humano se desloca de uma posição para outra, necessariamente é para o melhor ou para o pior. Tem sido assim. Eu estava refletindo sobre esta frase de A.W. Tozer, e tem sido assim, irmãos. Ou nós estamos em progresso de santidade, ou percebemos isso, estamos afundando, ou estamos errando, ou estamos fazendo justamente o que acabamos de ler como leitura alternada do sábio Salomão, no capítulo 14 do livro de Provérbios, que nos diz: há caminho que para o homem parece caminho bom, direito, mas ao cabo dá para a morte. É perceptível, irmãos, essa caminhada que é um crescer ou um decrescer, muitas vezes. E é interessante que João irá nos dizer isso em outras palavras, dizendo: quem é injusto, continue praticando injustiça. Quem é imundo, seja imundo. Quem é santo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eu quero chamar a sua atenção para as duas verdades aqui postas homileticamente. Nós temos duas divisões aqui no texto. A primeira delas, nós encontramos na parte A do versículo 11, que nos diz: a primeira verdade, continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. Eu estava a pensar, irmãos, sobre esta palavra, sobre este versículo 11, sobre o contexto em que nós estamos inseridos como igreja. Estava pensando, irmãos, que nós vivemos hoje uma era, um tempo extremamente difícil, desafiador, de pessoas escrupulosas, de tanta impureza, de pastores escrupulosos, de crentes e mais crentes sem escrúpulos, sem conduta, sem moral, sem testemunho, de um mundo, permita uma expressão, irmãos, gospeliano, habitado por charlatões, por falsos crentes, travestidos de ovelhas, que ninguém sabe quem é quem, pessoas infiltradas dentro das igrejas. E interessante, irmãos, é que percebam, é que Apocalipse tem como porta de abertura cartas para igrejas, não para pessoas alheias ao contexto cristão, cartas para as igrejas, pessoas que estão inseridas dentro de um contexto religioso. E o que traz muitas vezes angústia ao nosso coração, e é uma lástima,
que supostos servos de Deus, eu quero repetir, supostos, porque verdadeiros crentes, irmãos, renascidos, eles não se misturam, eles não tomam a forma deste mundo, eles não participam de espetáculos deprimentes, de concordância com o que é ilícito à luz das Escrituras. Ele diz não, ele rompe, há uma ruptura para quem nasceu de novo. O texto é claro, que é injusto, continue fazendo injustiça, que é imundo, mergulhe-se nesta imundícia. É fato, irmãos, que nós vivemos dias difíceis, de um relativismo absurdo, de um quadro de apostasia, de abandono dos pilares fundamentais da igreja, de pessoas que estão intituladas até desigrejados, de pessoas que afirmam e reafirmam que não precisam da comunhão da igreja, da palavra, pessoas que reafirmam, por exemplo, irmãos, que há conceitos aqui que precisam ser revistos nas Escrituras. A Bíblia precisa ser repaginada, reconduzida, realinhada a um tempo que reclama novas respostas. Eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e esse renovo não é uma ação humana, não é uma motivação humana, não é um colocar humano, não é um pensamento humano. A palavra de Deus se renova a cada manhã, porque Deus assim estabeleceu, e Deus é dono de todas as coisas, aleluia. Mas há quem diga, a palavra precisa ser revista, de líderes indiferentes às Escrituras, de crentes indiferentes à palavra, de tantos comportamentos absurdos, irmãos. Quem é injusto, quem é imundo, mergulhe naquilo que é imundo. Isso me fez pensar, irmãos, no que Paulo declara claramente em sua epístola, dizendo que alguns indivíduos serão julgados pelo Senhor, porque eles se deleitaram naquilo que é injusto. E o apóstolo Paulo reitera, meus irmãos, que tais indivíduos, eles não deram crédito à verdade, eles foram se envolvendo pela mentira. Isso está escrito, irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Parece-me, irmãos, que Paulo está tirando o extrato do nosso século, da nossa realidade, irmãos. Pessoas que sentem prazer naquilo que é iníquo. Percebe aqui o que Paulo escreve? Olha a concordância com João aqui no verso 11, irmãos, do capítulo 22 de Apocalipse. Percebe? Dão crédito à mentira e deleitam-se na injustiça. Pessoas que se dizem crentes, muitas vezes. Como conceber esta ideia? A primeira verdade do texto aqui está clara, irmãos. De pessoas que não querem mais pregações acerca da cruz. São mensagens, é o evangelho, irmãos, de contingências meramente humanas. São palavras que levantam o moral das pessoas, que levantam a estima das pessoas, que animam as pessoas. São pessoas que estão nos púlpitos para levantar o coração das pessoas. Não, irmãos, não. Eu estou aqui nessa manhã para dizer não para o teu coração. Palavra de Deus para a gente. É a palavra que tem que reger, é a palavra que tem que moldar, é a palavra que tem que direcionar, é a palavra que tem que confrontar o coração da gente, é a palavra que tem que chamar que aquilo que é mentira e verdade é verdade, é a palavra que diz sim, sim, não, não, é a palavra que nos santifica. E louvado seja Deus que nesta manhã nós estamos diante da palavra, aleluia. Vivemos hoje diante de um contexto gospeliano de palavras ao gosto do freguês, que evita, por exemplo, ferir sustentabilidades. Vou explicar para vocês. Pastor, se você pregar isso, vai perder membros. Olha aqui para mim, querido. Nós não podemos nos preocupar com isso.
Porque a obra é do Senhor, aleluia. Quem nos confronta é o Senhor. Quem acrescenta o número dos salvos é o Senhor, louvado seja Deus. Era assim em Atos. Eles perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão, e Deus acrescentava dia após dia o que, irmãos? O número. Sabe quem acrescenta? Deus. Não é a minha capacidade de agregar, não é a minha capacidade de promover, não é a minha capacidade de preencher na agenda eclesiástica da igreja eventos, nada disso. Entendo a importância disso para a comunhão, para o desenvolvimento dos dons e talentos. Percebo, entendo tudo isso claramente, irmãos. Mas quem acrescenta é o poder de Deus, aleluia. Vivemos hoje nesse contexto de imundícia, de injustiça, pregações que tentam agregar o maior número de pessoas, palavras e cânticos plenamente antropocêntricos. Isso gera apostasia, irmãos, um não a Deus, um não ao reconhecimento da soberania, um eu, um ego. Se não canta aquilo que massageia o meu ego, se não prega aquilo que me levanta, eu não concordo, eu não aceito. Querido, entenda em nome do Senhor Deus, o que molda o coração do homem não são as nossas pressuposições, não é o meu querer, é a palavra, é o Senhor falando, corrigindo, animando, exortando, porque a palavra de Deus, ela é apta, tão somente ela, para todas essas realidades, ela é apta para nos corrigir. Não há outra fonte, não há outro caminho, não há outra coisa a fazer que senão se prostrar, se quedar, ouvir, estar com os ouvidos abertos, porque quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz às igrejas, aleluia. E nesta manhã, a palavra nos diz, olha, se você é injusto, continue. Se você é imundo, continue. O fim disso, irmãos, está aí no verso 12, ele vem. Ele voltará. Ele tem os galardões. Ele haverá de retribuir, segundo cada obra realizada aqui na terra, ele que tem a última palavra. A primeira verdade está posta no texto, irmãos. A verdade da injustiça, a verdade da imundícia, a verdade do pecado, a verdade daquilo que nos afasta de Deus, a verdade que muitas vezes cria raízes no coração das pessoas. Eu lembro das palavras de Pedro, quando Pedro, sabiamente, inspirado por Deus lá em sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vejam, irmãos, o que Pedro diz, porque já é tempo que comece, ou de começar, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Percebem, irmãos, Deus primeiro trata as nossas vidas, é através de nós, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos sal e luz deste mundo. Você entende isso, amém? Somos sal e luz desse mundo. Deus trata conosco diretamente como filhos. A primeira verdade, irmãos, é que nós não podemos fugir dessa realidade que Deus, Ele exorta, Ele denuncia aquilo que é injusto. E João precisamente diz assim, tem muita gente dentro da igreja que realiza injustiças, que é imundo, que tem vida dúbia, que semanalmente está afastado do Senhor Deus, não há nenhum compromisso com Deus. E a interpretação que eu tenho do texto, irmãos, é aquilo que o próprio Cristo falou aos discípulos, quando, de boa fé, irmãos, eu penso naquele contexto em que os discípulos disseram, Cristo, vamos tirar aquilo que é escória, aquilo que é imundo do nosso meio, aquilo que é joio, que está inserido no meio do trigo, mestre dos mestres, Senhor Jesus. Vocês lembram que Jesus falou para os discípulos? Não façam nada, deixem que eles cresçam juntos.
Que haverá, quando você for cortar o joio, vocês não terão discernimento e a expertise de fazer tal divisão, porque as nossas escolhas são injustas, são tendenciosas. Às vezes, nós nos impressionamos com aquilo que é aparente, visível. Vocês lembram da escolha de Davi? Deus olhou para Davi, e o pai de Davi nem contou Davi como um possível combatente. E acabaram todas as possibilidades humanas. Aí terminou todo mundo, não, eu tenho uma ali, lá cuidando do gado. Vamos contextualizar, tem um aqui no quintal que está arrumando as coisas, é um pequenininho, chama esse teu filho. É como se o pai nem acreditasse no filho, é como se o pai dissesse assim, esse não tem um perfil de um combatente. Aí Deus diz, olha, eu não olho como um homem, Deus olha para o coração, irmãos. Deus conhece a inclinação do coração da gente. Aí Deus diz, eles cresçam juntos. Haverá um momento, eis que venho sem demora. Deus haverá de julgar todas as coisas, louvado seja Deus por isso. Mas uma segunda verdade, como dizíamos, o texto é autoexplicativo, porque tem um segundo ponto aqui, diz assim, continue o justo na prática da justiça e continue o santo a santificar-se, louvado seja o nome do Senhor. No contexto da igreja tem pessoas que são salvas, santas, separadas, comprometidas. É interessante, eu não sei se você já percebeu que a palavra santidade se relaciona esta palavra com o adjetivo santo e o verbo santificar, que significa tornar-se santo. Percebe que a santificação é um processo, irmãos, inacabável. Lembrem-se, o texto, verso 11, está entre duas palavras em que o Senhor aponta que Cristo voltará. Nós estamos neste meio, nesse processo ininterrupto, inacabável. Não há quem possa chegar aqui na terra a um nível de santidade que ele diga, eu não preciso ouvir mais a palavra, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais me curvar, eu não preciso mais me quedar, eu não preciso mais me santificar. Não há esse no mundo que possa dizer hoje. Pense na pessoa mais santa que você conhece. Esse precisa confessar os pecados, esse precisa entender que é impuro, esse precisa entender que é necessário buscar a santidade em Cristo Jesus, aleluia. E é interessante, irmãos, que santo significa separado, oposto, de lado. Eu quero que você entenda a palavra santidade, irmão. Santidade para o cristão é ser posto à parte. Negativamente significa ser separado do pecado, irmãos. Positivamente significa ser consagrado. Eu vou repetir, ser santo é ser posto à parte. Você foi posto à parte. Eu quero que você entenda isso em nome do Senhor. Não por você, não porque você resolveu e fez uma leitura moral do mundo, uma leitura moral das pessoas e diz assim, eu não aguento mais, eu estou com nojo do pecado. Não foi uma ação sua. Deus nos colocou à parte. Ele me fez santo. É obra exclusiva de Deus, aleluia. E negativamente, ser colocado à parte significa dizer não ao pecado, é ser separado do pecado. Positivamente, ser colocado à parte é ser e viver uma vida de consagração. Percebe que há esse misto negativo, dizer não ao pecado, todos dizem, é uma luta, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre se apresenta ante mim. É uma luta, dizer não a isso. Mas positivamente é se consagrar, é buscar, é entender que aquele que me colocou à parte, que tem domínio sobre a minha vida, a santidade de Deus, o próprio Deus, é a essência desse processo de me colocar à parte. Ele está comigo neste processo. E é interessante que um dos atributos de Deus, e é celebrado na Escritura, no trono, é a sua santidade. Quando o profeta Isaías afirmou, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo e 3 vezes santo.
Eu estava lendo, irmãos, um texto de Jonathan Edwards, e ele escreveu o seguinte: mais do que um simples atributo de Deus, a santidade de Deus, irmãos, é a soma de todos os seus atributos. Diz mais ele: é o esplendor de tudo que Deus é. Deus é santo, santo e santo. E Pedro vai dizer: se Ele é santo, sede santos, porque aquele que te colocou à parte é santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Amém, meu irmão? Mas alguém pode perguntar: pastor, nós fomos chamados positivamente para uma vida santa. Indiscutivelmente isso é visto nas Escrituras. Mas como eu posso cultivar isso? Eu quero rapidamente apontar para a gente algumas orientações. Para aquele que é santo, repito, para aquele que foi colocado à parte por Deus. O que é isso, irmãos? Predestinação. Quem me colocou nessa condição? Deus. Isso é predestinação, irmãos. Isso é escolha livre de Deus. E eu tenho aqui algumas orientações rápidas que nos ajudam. Até essas orientações nos foi dada pelo próprio Deus. Por exemplo, como eu posso cultivar positivamente? Pastor, se é negativamente eu preciso dizer não ao pecado, e positivamente eu preciso me consagrar, como eu posso me consagrar? Deixa-me dizer uma coisa, querido: sempre foi e sempre haverá de ser assim. Primeira coisa, ame a Escritura, conheça e ame a Escritura. Não existe outro caminho que não seja esse: conheça e ame as Escrituras. Você quer positivamente se consagrar? Conheça a Escritura. Este é o caminho mais importante de Deus para a santidade, irmãos. É o crescimento espiritual. É o Espírito Santo como professor do meu coração, me abençoando em minhas devocionais, em minhas leituras. João, o Senhor Jesus falou isso na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. Você quer positivamente crescer, querido? Santifique-se na verdade. Conheça a Escritura, ame a Escritura. E quando nós conhecemos e amamos a Escritura, meus irmãos, nós percebemos que, queridos, nós fomos mortos para o domínio do pecado, e agora é Cristo que vive em nós. Nós não vivemos mais escravizados pelo pecado, nós não somos mais imundos, nós não amamos mais esse contexto de pecado. Isso traz repulsa às nossas almas, assim como Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 11, nos diz a palavra: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Vamos ler juntos o final desse verso 11, toda igreja. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós precisamos entender, irmãos, quando nós amamos a Escritura denuncia o pecado de tal forma que nós entendemos que estamos mortos para o pecado. Tem um texto muito interessante, irmãos. Acho que vocês já ouviram, eu já falei muitas vezes acerca dessas duas palavras. Calvino escreve muito bem sobre isso, falando sobre a mortificação da carne e a vivificação do Espírito. Ele traz assim um texto perfeito sobre isso. O que é matar a carne? O que é permitir que o Espírito vivifique cada vez mais? Em consonância, por exemplo, ao que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por sua vez, John Stott vai dizer: encher do Espírito, se encher do Espírito significa, é extremamente sugestiva a forma aqui apresentada por Paulo. E diz John Stott, está no modo imperativo, é uma ordem: enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer, está no tempo presente. Ou seja, irmãos, a ideia aqui é deixar
o Espírito Santo encher o coração da gente. Isso é busca. Ninguém vai fazer isso por nós. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa oração, é a nossa busca diária e constante. Porque está na voz passiva, é o Espírito enchendo. Irmãos, a medida que Deus nos trouxe hoje, ela tem que ser renovada amanhã, em nome do Senhor. É importante estar aqui no culto, é extremamente importante, mas se você amanhã não buscar a Escritura, não orar, não buscar, não entender que é necessário orar e se derramar diante de Deus, você não estará cumprindo obedientemente a ordem do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito é uma experiência que devemos continuar buscando, ficando, olha a voz passiva no grego, ficando cheios do Espírito constantemente. É eu sair daqui do culto, querido, eu preciso entender: Deus, mortifica a minha carne. É antes de dormir, mortifica a minha carne. É ir para o trabalho, Deus, mortifica a minha carne. É eu sair do culto, por exemplo, alguém lhe fala alguma coisa afrontosa, você precisa orar dizendo: Deus, controla os meus lábios, controla a minha mente, enche o meu coração. É enchendo, porque se eu for agir por mim mesmo, por certo eu haverei de pecar. Você quer ser santo e mergulhar cada vez mais, a continuar santificando a vida, você precisa, eu preciso constantemente mortificar as minhas inclinações, para que eu possa ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando eu busco a Escritura, eu considero um pecador morto para o pecado. Mas quando eu estudo a Escritura, eu considero também, irmãos, que eu não tenho mais a forma do mundo. Palavra de Deus para a gente também nesta manhã. Estou caminhando para o final. Fuja, querido, do mundanismo. Amém, igreja? Fuja do mundanismo. O que é fugir do mundanismo, sendo prático, pastor? É as coisas que lemos, ouvimos, conversamos, nossas diversões, nossas recreações. Elas não podem ser conduzidas pela forma do mundo. Vocês entenderam, amém? Alguém pode ir lá: vem o pastor do mês de junho. Estou aqui de novo. Prazer, pastor Felipe. Sou eu mesmo, estou aqui, ó. Graças a Deus. Estou aqui. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para ser pastor. Eu não fui chamado aqui para animar o público. Eu não fui chamado aqui para trazer palavras para levantar a tua estima. Deus me colocou nesse púlpito para exortar o pecado, para fugir do mundanismo. Verdade é, irmãos, que este é o tipo da palavra que não agrega muita gente. Eu não estou preocupado com isso. Importa agradar ao Senhor. É o tipo da palavra, pastor, que tem gente que não aceita. Paciência, querido. Eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram Paulo. Eles não aceitaram Pedro. Eles não aceitaram João. Quem sou eu? Podem não me aceitar, mas a verdade será pregada aqui em nome do Senhor. Vamos ser práticos. O que seria fugir do mundanismo? Repito, é ter uma vida moldada não pelo mundo. Porque se as recreações, se as diversões, se as conversas, se aquilo que nós falamos, ouvimos, elas são geridas pelo mundo, isso afeta nossas mentes. E sabe quem trata sobre isso? Paulo, Romanos 12, mas ele trata também em Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos. Está falando para a igreja em Éfeso. Quanto ao mais, irmãos. Olha, isso não é santidade prática. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu quero indicar para vocês: assistam, por gentileza, com calma. Primeira dica pastoral: queremos fugir do mundo, nós não podemos tomar a forma do mundo. Assistam, por exemplo, um vídeo curto,
explicativo do Carlos ou do Heber Carlos Júnior. Pergunta do vídeo: crente pode participar de festa junina? Eu quero indicar esse lá no Instagram dele. Heber Carlos Júnior. Assista. Campos. Obrigado, Jailson. Acho que é só até na filmagem agora essa hora. Obrigado, querido. Eu tenho que agradecer porque foi potência. Heber Campos Júnior. Falei Carlos, né? Fumaça. Ele tem uma orientação muito boa acerca de festas juninas. Você que é pai, olha aqui para mim, querido. Pastor, é pecado dançar? Não. Me dá um texto bíblico. Pelo contrário, Miriam pegou o tamborim e fez o quê? Dançou. A dança em si não é pecado, irmãos. Algumas pessoas tentam contextualizar a dança, mas a dança não é pecado. A motivação da dança é pecado. Sabe o que rege as festas juninas? É uma festa pagã. Sabe que Daniel disse: eu não vou pactuar com as iguarias desse reino. Eu fui separado por Deus. Olha você fazendo aqui um exercício mental. Quem te separou do mundo? Deus. Daniel disse assim: eu não vou pactuar com as festas do rei, do reino, do mundo. Você vai receber sanções aí, que seja. Você vai ser dito como louco. O seu filho vai ser tido como um ET na escola, que seja. Que seja. Pastor, é para ele não se sentir deslocado, que fique. Você está entendendo a mensagem do Senhor Deus para você? Você foi separado, querido. O teu filho não é deste mundo. O teu filho não é desta sociedade. O teu filho não faz parte desse contexto, dessas festas pagãs. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Você foi separado por Deus, querido. E quem me deu essa condição, pastor? Deus. Fala com Ele. Assim: Deus, eu não quero não, é você e Deus, conversa lá, eu quero. Permitam-me, irmãos, eu nunca vesti os meus filhos de festa junina, mas dominicalmente eu os vesti para vir louvar a Deus na igreja. Pastor, e como era na escola? Porque é crente. Aí eu dizia: diga-se isso mesmo, porque você é crente. Eu sou crente. Sabe por que seu filho não se veste como o mundo? Porque você é crente. Ser crente é ser diferente. Ser crente é ser separado. Ser crente é ser protestante. Protesta com tudo aquilo que não está conforme a palavra de Deus. Você entende isso, amém? Deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês. Eu tenho um tempinho ainda. Dizer não ao contexto. Repito, dançar não é pecado. As motivações das festas, elas revelam a intenção do coração dos homens, dos idealizadores. Irmãos, a festa junina, pelo amor de Deus, é uma festa pagã, idólatra, aos deuses que não são os nossos deuses, aos santos que não são os nossos santos. Cadê São João aqui? Alguém viu São João aqui nesse tempo? Estou vendo. Aqui só um Deus que reina, que é Senhor, que é glorificado. O teu filho foi salvo por este Deus. O teu filho tem aliança com esse Deus. Ele é separado do mundo. Às vezes eu vejo o pai arrumando o filho. O pai está dizendo para o filho: filho, pode ir para o São João, não é pecado não. Você está dizendo ao filho: filho, pode dançar. Esse filho vai dizer lá na frente: mãe, agora eu vou para o carnaval. Vá não, meu filho. Mãe, é cultural, a senhora me ensinou. Isso é cultura. A cultura da carne, eu vou dar um molejozinho na carne. Mãe, a senhora me ensinou, mãe. Sabe aqueles provérbios? Olha aqui para mim, querido. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quem ensina são os pais. Primeira orientação para você: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é puro, o que não dá para a gente, vamos sair em nome de Jesus. Aí sabe o que me impressiona? Algumas igrejas fazem assim: festa da colheita. Veja, festa da colheita. Vocês sabem como é que era a festa da colheita? Vai pesquisar como era a festa judaica cristã da colheita. Tem nada a ver com a festa da colheita dos nossos dias contemporâneos. Nada a ver. Nada a ver.
Era uma celebração pelos frutos a Deus. Deus, eu nunca vi numa festa de colheita de igreja por fazer um momento, vamos orar pelo milho. Todo mundo aqui, Deus nos deu milho, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela colheita. Tem nada a ver, irmãos. E o pior, tem igreja que fala assim, sem João com Cristo. É pior ainda. É falta de educação, deixar o dono da festa fora. Eu já vi na igreja, sem João com Cristo. Aí pega o dono da festa e deixa fora. Chama João, meu irmão. João faz parte desse negócio aí. Querido, eu disse para vocês, esta é uma palavra que é muito popular. Está se acabando. Mas eu peço a Deus, Deus, enquanto estiver com fôlego, me traz unção e autoridade para exortar a igreja em nome do Senhor. Estou caminhando para o final. O que é fugir do mundo, pastor? É dizer não ao mundo em outros aspectos também. Eu li uma frase, irmãos. Tem um livro muito maravilhoso. J.C. Riley e Joel Bick. É um livro pequeno, eu tenho esse livro, Caminhando em Santidade. São dois autores que investiram a vida para falar sobre vida santa. E Joel Bick falou o seguinte: obediência adiada é desobediência. A santidade de amanhã é a impureza de hoje. A fé de amanhã é a incredulidade de hoje. Você entendeu isso, meu irmão? Adiou, tem pecado. Deixou de obedecer é pecado. O texto diz: quem é santo, santifique-se mais e mais ainda. A santidade tem que ser cultivada. Eu quero caminhar para o final dizendo: pastor, como eu posso fugir do mundo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha outra palavrinha também que não é muito popular. Ah, pastor, você tem coragem de dizer isso? Tenho, meu irmão. Na paz de Cristo. Outro dia estava assistindo um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Sabe o que ele falou? Isso é uma coisa que tem me enojado nas igrejas evangélicas, trazer ao meu coração angústia. São os casamentos das nossas igrejas. Começa com culto e termina com danças e bebidas. Está certo isso, irmãos? Está certo isso, gente? Fiquei pensando, será que só Hernandes está louco? Ou eu também estou fora de contexto? Ou que igreja é essa? Ele disse assim, pode procurar no YouTube, pastor Hernandes falando sobre casamentos cristãos. Rapaz, eu tenho viajado o Brasil todo, diz Hernandes. Eu estou falando isso para vocês porque eu estou terminando a turma de noivos. Eu tenho dito com o Kézia aí, gente, não desonrem Deus na festa de casamento de vocês. Tenho dito já, preparando os jovens. Não desonrem Deus. Irmãos, crentes que estão saindo de casamentos trôpegos, porque beberam demais. Como assim, pastor? É, gente, casamento de crente. Outro dia eu disse na igreja, eu saí de um casamento de crente e fui visitar como convidado, eu celebrei, depois eu fui para um casamento de ímpio. No casamento do ímpio tinha menos bebida do que no casamento do crente. Está certo isso, irmãos? Está certo isso? Vocês acham que eu estou fora de contexto aqui? Quem é santo, santifique-se mais. Sabe por quê, querido? Jesus está voltando. E sabe o que acham um pouco? É que às vezes, casamento de crente, a bebida acaba, ainda vão comprar fora, porque tem que tomar cachaça. Irmãos, eu estou enojado com isso. Que igreja é essa? Ah, pastor, vai perder membro da igreja. Eu estou aqui para pregar a verdade, meu irmão. Para exortar o que é pecado, escandalizar. Sabe o que Paulo diz? Pastor, mas isso é cultural. Cultural? Sabe o que Paulo diz? Paulo já normatizou isso na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Se você come carne sacrificada a ídolos, escandaliza teu irmão, não faça isso. Não faça. Por amor àquele que é fraco na fé. Aí tem gente que é forte na fé, diz assim, a culpa não é minha, pastor, é porque ele é fraco na fé. Meu irmão, você haverá de dar conta pelo fraco na fé. É a palavra de Deus que nos orienta a respeito disso. Quem é santo, santifique-se mais. Você entendeu isso, querido? Palavra de Deus para a gente esta manhã. Eu tenho visto, irmãos, e tenho celebrado casamentos, e os irmãos sabem disso.
pessoalmente com a minha esposa, minha família, se eu percebo que o casamento vai para um caminho que vai terminar com trenzinho, com rodinha, com dança, com bebida, eu vou embora. Mesmo sendo de membros da igreja, esse lugar não me pertence. Porque eu já fui separado por Deus dessas coisas. Pastor, você quer ser mais santo que todo mundo? Não, querido. É luta. Sabe, pensa que é fácil isso? Tomar decisões como essas? Não é fácil. Mas eu não vim para agradar as pessoas. Eu fui chamado por Deus para honrar o nome do Senhor. Você também foi chamado para isso. É fácil para a gente deixar todo mundo, os amigos, as pessoas que nós amamos. O que é que vão dizer da gente? Que digam. São mais santos. Que digam que são. Só Deus sabe as lutas que nós temos como crentes. Nós temos como vocês. Igualzinho, irmãos. Sem tirar tentações. Mas eu preciso entender que eu preciso dizer não. Paulo diz, não tomem a forma do mundo. Eu preciso passar por uma metamorfose, uma mudança completa do estado de mundo e do sistema do mundo para aquilo que não pertence a Deus. Vocês entenderam a palavra de Deus para a gente nessa manhã? Jesus diz, eis que venho sem demora. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Honremos o nome do Senhor. Honremos o nome do Senhor. Glorifiquemos o nome do Senhor. Eu quero terminar dizendo uma história pequena que eu li, irmãos, permitam-me, que eu achei muito interessante, sobre qual é a nossa leitura acerca de Deus. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas eu vou repetir rapidão para a gente concluir. Conta-se que um pai caminhava com seu filho, e de repente o seu menino pequeno perguntou, aquelas perguntas de criança que nós somos surpreendidos. Eu já fui surpreendido aqui na porta da igreja, uma criança, pastor, por que o céu é azul? Já falei para vocês, né? Por que o céu é azul? Eu não tinha resposta na hora, irmãos. Eu sabia, rapaz, sei não. Eu até disse na hora ali, rapidão, pensei, vem cá, olha, deve ser porque Deus é homem, se fosse mulher é rosa. Nada a ver, meu irmão, nem pensa que você pensou aí. Aquele pensamento foi rápido. Você pensa rápido, eu sei disso. Que fumaça, né? Mas eu não sabia a resposta, irmãos. Aí esse menino perguntou, pai, Deus é grande? E o pai, diferentemente da minha pessoa, ele tinha uma resposta fantástica. O pai parou, o pai pensou, e nesse ínterim, o pai viu um avião bem longe voando, bem pequenininho. E disse assim, sabiamente, o pai, usando o método socrático, lançou mais uma pergunta para o filho, dizendo assim, filho, que tamanho é aquele avião? E o filho respondeu, pai, esse avião é muito pequeno, quase não dá para ver, pai. E o pai disse, tá certo, filho, vamos ali comigo. E o pai pegou o filho, entrou com o filho, foi no aeroporto e se aproximou, o que ele mais podia se aproximar das grades de um aeroporto, de um avião que estava parado naquele aeroporto. E o filho, sem saber de nada, o pai disse, filho, vem cá. O filho se aproximou e disse, filho, esse avião é grande. E o filho disse, pai, é enorme. Que avião grande é esse? E o pai disse, filho, esse avião é do tamanho daquele que passou lá em cima. Sabe qual é a diferença, filho? É a forma, ou o quanto que nós nos aproximamos desse avião. Filho, assim é a nossa relação com Deus. O tamanho e a importância e a significância de Deus para o nosso coração é a distância que estivermos dele. Quanto mais próximo de Deus você estiver, filho, maior ele será na tua vida, mais significante ele será na tua vida, mais próximo ele estará de você. E aquele filho entendeu, é verdade, pai. Eu quero lhe dizer nesta manhã, a tua vida íntima com Deus de santidade dependerá da proximidade que você tem com Deus. Para algumas pessoas, Deus é um Deus distante, pequeno, insignificante.
São pessoas que vivem a vida a moto próprio, e Deus está muito longe. Mas eu oro a Deus e peço para que a partir da minha vida, a relação com Deus seja uma relação íntima, de tal forma que Ele seja grande, enorme, Senhor, que eu possa vê-lo em tudo, que eu possa senti-lo em tudo, que eu possa agir em tudo, para a glória e o louvor do seu próprio nome. Aleluia. Amém, Senhor.